Bem-vindo, bem-vinda à aula 3 do inglês básico. A gente está vendo, né, o verbo to be e hoje a gente vai ver como é que usa aqui no futuro, tá? Para recapitular o que a gente já viu, nós vimos como falar no presente e no passado, tá? Então, I am happy é eu sou ou estou feliz. I was happy, eu era ou estava feliz, tá? E como que a gente vai fazer para falar eu serei, né? Eu vou ser feliz no futuro. Bom, aqui a gente vai usar a ajudinha desse carinha aqui, tá? Esse daqui é o will e ele é o que vai ajudar a gente a fazer, transformar essas frases aqui no futuro, tá? O verbo to be, ele significa ser ou estar, correto? Só que aqui a gente tem duas palavras, né? O be, na verdade, é o verbo, tá? O be quer dizer seja e o to, muitas vezes, ele quer dizer para, dependendo da frase, né? I'm going to the park. Eu estou indo para o parque. Então, o to, ele significa para, quando é só o T e um O. Porém, ele tem aí duas funçõezinhas. Dependendo da frase, dependendo do contexto, ele se transforma em um auxiliar, tá? Ele perde esse para, né? Ele perde uma tradução e ele serve para transformar o be. Então, o be é seja e o to be é ser. Transformou de seja para ser, tá? Em uma palavra só. Então, vamos aqui em um exemplo. Be yourself. Seja você mesmo. You have to be yourself. Você tem que ser você mesmo, tá? Então aí, dependendo do contexto que vai ter essa mudança, tá? Como que eu vou fazer para saber? Tem alguma regra? Gente, não tem. E não se preocupa muito assim de, nossa, gramática, o que é isso? É uma preposição, é no infinitivo, de não sei das quantas. Calma, relaxa, que nem no português. Na hora que você tá falando o português, você não fica pensando se você tá conjugando um verbo, colocando no presente do passado, do futuro, e usando preposição, advérbio e tudo mais que existe na língua portuguesa. Você simplesmente fala, as coisas simplesmente são naturais, tá? Então, o meu intuito aqui é que você aprenda dessa forma, de que seja natural para você o inglês da mesma forma que eu aprendi assim, tá? Eu não sei perfeito todas as palavras que existem no mundo, né? É muito difícil. Mas tudo que eu vou aprendendo, eu sei que tá errado alguma sentença, alguma frase em inglês, porque soa estranho. Não é porque eu sei, eu decorei alguma regra específica e eu sei que tá errado, tá? É porque soa estranho e ponto final. É que nem se você fala assim, nossa, hoje eu comi um banana. Fala assim, nossa, você comeu um banana, um maçã, não fica esquisito? Fica, porque você tá acostumado que é uma. Não é porque você vai raciocinar que tem uma regra por trás, tá bom? Mas é só para vocês relaxarem. E mesmo assim, eu vou mostrar aqui a parte da gramática, mas não fica muito grilado com isso, porque com o tempo, quanto mais você praticar, mais natural vai ficar e você não precisa se prender, né, a essas coisas. Então vamos lá. O to, né, ele às vezes faz o trabalho de preposição, que é o para, né, que a gente falou anteriormente. E dependendo da frase, ele faz o trabalho de um auxiliar, que ele passa o verbo para o infinitivo. Mais uma vez, você não precisa decorar nada disso. É só para exemplificar aí na gramática, para talvez ficar um pouco mais claro ou não, mas com o tempo, quanto mais você vê, vai ficando mais fácil, tá? Então aqui a gente tem uns exemplos. Aqui são verbos e usando o to, ele vai ter aí uma modificaçãozinha. Então vamos lá. Run é corra. To run, correr. Isso é infinitivo, tá? Correr. See, veja. To see, ver. Eat, coma. To eat, comer. Walk, ande. To walk, andar. Talk, fale. To talk, falar. Go, vá. To go, ir, tá? É isso, é simples. Quando tem o to aí com o verbinho, ele vai fazer esse trabalho de auxiliar.
Pode ser que dependendo da frase não seja muito assim, mas conforme você vai vendo, mais você vai aprendendo, vai entrar na sua cabeça e vai soar estranho. Se tiver escrito errado alguma coisa, você vai saber reconhecer, tá? Mas vamos lá. Então vamos lá, voltando para o futuro, né? Eu dei essa voltinha explicando isso sobre o to e o be, né? Sobre o to sendo preposição e também sendo aí esse auxiliarzinho. Por quê? Para vocês entenderem melhor que nós, para falar do futuro, a gente vai usar o be, tá? Então, be seja, to be, ser. E aí a gente vai usar o be, desculpem, a gente vai usar o will, que é um auxiliar que vai indicar o futuro, tá? O will, ele não tem uma tradução. Ele é que nem o to aqui nesse caso, ele não é uma coisa que você vai traduzir, ele modificou aqui o sentido do be, tá? E aí o will, ele vai fazer isso também, ele vai modificar. Por quê? Porque ele só vai indicar o futuro. O will tá ali para indicar para você que aquela frase, que aquilo ali que está sendo falado está falando no futuro. É só isso que ele faz e ajuda bastante. Então, vamos voltar no que a gente viu. No presente, a gente não tinha aqui o I am happy. Também usava aqui o is para he is happy e you, né? O are aqui para you are happy. No passado, a gente tem o was e o were, né? O was é quando é no singular e o were é quando é no plural. I was happy, they were happy, certo? Então agora a gente vai ver aqui, vou adicionar uma letrinha, uma palavrinha para ficar um pouquinho mais fácil para vocês irem aprendendo um pouquinho mais. Falando aqui no presente, I am happy today. Eu sou, ou estou, eu sou feliz hoje. I was happy yesterday. Eu fui feliz ontem, tá? E aí, pra falar no futuro, o que eu falei? A gente vai usar o will e vai usar o be, né? Aqui a gente tem aquela variação de is, are e am. Aqui tem o was e o were. Aqui a gente, no futuro, não temos variação nenhuma. A gente vai usar apenas o will e o be, tá? Especificamente. Então, para falar no futuro, como é que fica? I will be happy tomorrow. Tomorrow é amanhã, tá? Today é hoje, yesterday é ontem, tomorrow, amanhã. Então, I am happy today. I was happy yesterday. I will be happy tomorrow. Tá? Então, I will be happy. I am, eu sou. I was, eu era. I will be, eu serei. Tá? O will tá indicando o futuro. Qual verbo que a gente vai tá vendo aqui? É o be, né? Aqui no caso não precisa usar o to, por isso que eu fiz toda aquela voltinha para vocês entenderem que o be que é o verbo, tá? Não é o to be, quer dizer ser ou estar, né? Ele tá aqui auxiliando, mas o verbo mesmo é o be, beleza? Vamos aqui ver então aquela famosa tabelinha para visualizar melhor. Tá vendo que não tem diferença nenhuma? Para todos a gente vai usar da mesma forma. Usando o will, a gente não vai ter alteração, tá? I will be you, will be he, will be she, will be it, will be you, will be we, will be they, will be. Tudo igualzinho. Aqui uns exemplos. She will be happy. Ela vai ser feliz. He will be drinking juice. Tá? Eu dei uma trocada aqui, ó. Juice. Tá? O que é juice? É suco, né? Nas outras vezes a gente estava usando soda. Agora a gente vai ficar mais saudável. Vamos tomar um suco, tá? Então, he will be drinking juice. I will be dancing. Eu estarei dançando. They will be lucky. Eles vão estar sortudos, com sorte, tá? Lucky é sortudo. We will be playing. Nós estaremos jogando. Vamos estar jogando, tá? Play é jogar, playing, jogando.
You will be fine. Você vai estar bem, tá? Fine é bem. Agora vamos para uma conversaçãozinha aí usando isso que a gente aprendeu, tá? Vou falar tudo rápido, vou traduzir e vou falar pausadamente para que vocês repitam e se acostumem mais fácil, tá bom? How is your mother? She's nervous, but she will be fine. She will be there at night. Are you going to be with her? Yes, I am. My father, too. He will be with us. I wish her luck. Thank you. I will tell her. Então, como está a sua mãe? Ela está nervosa, mas ela vai estar bem, estará bem. Ela estará there, tá? É lá. Ela estará lá at night, de noite. Você vai estar com ela, né? To be, ser ou estar. Então, você vai estar com ela? Sim, eu vou. Porque tá usando aqui o are, né? Tá perguntando com to be. Então, a gente vai responder com to be também, que é o I am, né? My father too. He will be with us. Meu pai também. Tá aqui quando é o to, com 2 os, quer dizer também. Se fosse só um, né, é o para. Ou o auxiliarzinho que a gente já viu. Mas quando é 2, é também. Ele vai estar, né? Will be, ele vai estar with us, conosco, com nós, tá? I wish her luck. Eu wish, desejo a ela sorte. Lembra que lucky é sortudo? Então, quando não tem o Y, é sorte. Wish tem até um site de vendas que se chama Wish. E wish quer dizer desejo, né? Eu acho que eu já falei isso também. Então, sempre pensa, wish é desejo, algo que você quer. Então, eu desejo a ela, né? I wish her luck. Eu desejo a ela sorte. Obrigada. I will. Lembra que tem will aqui, mas não tem o be, né? Ó, I will tell her. Tell é contar. Her é pra ela, tá? Ela. Vou contar a ela. E o will tá aqui indicando o quê? O que o will faz? Indica futuro, tá bom? Então, mesmo que não seja com o be, ele tá transformando esse outro verbinho aqui no futuro. Então, se eu vou falar, eu conto, I tell a story. I tell a story. Eu conto uma história. I will tell her, ou I will tell a story. Se eu colocar o will aqui, eu contarei a história, tá bom? Então, vou falar pausadamente aí para que vocês possam repetir. How is your mother? She is nervous, but she will be fine. She will be there at night. Are you going to be with her? Yes, I am. My father, too. He will be with us. I wish her luck. Thank you. I will tell her. Bom, usando agora na forma negativa, tá? A gente vai fazer igual das outras vezes, né? A gente vai adicionar o not mas aqui no caso o not ele vai depois do will, tá? Então é I will
be happy. I will not be happy, tá? Ele vem depois do will, na hora de negar. E aí tem uma forma de contrair, tá? Só desse jeito aqui, que é da forma negativa, que é o will, mas o not vai ficar won't. I will be happy, positivo, eu serei feliz. I won't be happy, eu não serei feliz, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplinhos. A gente tem aqui a forma afirmativa, né, no futuro. She will be happy, ela estará feliz. E aí, transformando para o negativo, é só adicionar aqui o not no meio, depois do will, tá? Sempre depois do will, porque aí dá para contrair também. She will not be happy ou she won't be happy, ok? He won't be drinking juice ou he will not, tá? Adicionando not depois do will, a gente já transformou aquilo para a forma negativa. Então, ó, ela não vai ser ou estar feliz. Ele não estará bebendo suco. Para fazer perguntinhas, tá? Vai ser a mesma esqueminha, trocar a ordem. A gente coloca o will antes, tá? Will I? Will you? Você tá vendo que aqui no caso o will faz mais o trabalhinho, ele que muda de posição, tá? O resto fica igual. Se eu tô falando que eu sou feliz é I, ou melhor, que eu serei feliz é I will be happy. Não sou, I will not be happy. E para fazer uma pergunta, will I be happy? O be fica lá quietinho na dele. E o will que faz aí o trabalho de mudar de lugar, tá bom? Vamos lá, de novo ver alguns exemplinhos, vai passar para o lado, o que aconteceu aqui? Trocou de ordem só o will que foi lá para trás, tá? Ou para frente, né, no caso, primeira que foi para frente, sendo a primeira palavra. Então, will she be happy? Ela vai ser feliz? Will he be drinking juice? Ele vai estar bebendo suco? Will I be dancing? Eu estarei dançando? Will they be lucky? Eles serão sortudos? Will we be playing? Nós estaremos jogando? Will you be fine? Você vai estar bem? Para responder as perguntas aqui no caso, a gente vai responder também com will, tá? Will she be happy? Yes. Para sim, né? Yes. She will. Ou no. She will not. Ou a gente pode ainda contrair aqui com o won't, tá? No, she won't. Beleza? É assim que vai fazer essas postinhas, então tá aí todos os exemplos de como que você vai responder. Aqui no caso, tem aquilo lá. Will you be fine? Você estará bem? Yes, I will. Eu estarei. Tá? Então a pergunta é para você, a resposta sou eu que falo, porque senão é aquilo, dá a sensação de você tá falando sozinho. Você vai estar bem? Sim, você vai estar. Então você tá respondendo a mesma pergunta, não faz sentido, tá? Quando você pergunta, eu respondo. Quando eu pergunto, você responde para fazer mais sentido, beleza? Aqui eu deixei uns exemplinhos para vocês verem em umas músicas bem famosas o uso do will. Tá aqui, ó, do Michael Jackson. Will you be there? É uma pergunta, né? O will tá lá na frente. Você vai estar lá? Lembra, there é lá. Will you be there? Be, que é o ser ou estar. Você vai estar lá? We will rock you. Essa é bem famosa, né? Que fica we will rock you. Essa música é muito famosa, então você vê que ele tá usando aqui will, que é nós iremos, né? Rock you, de sacudir, enfim. Tem aí algumas interpretações, tá? Tem essa outra música aqui da Gloria Gaynor, que é I Will Survive. Também é bem famosa essa música, que ela fala que aqui survive é sobreviva, né? Com will é sobreviverá.
No caso, eu sobreviverei. Então, eu vou sobreviver, tá? Maroon 5, she will be loved. Ela será amada. Então, tem essas 4 músicas aí, se vocês quiserem escutar, ver se vocês conseguem identificar o will nas canções, tá bom? Vamos partir de novo, então, para a conversação. Agreguei algumas coisinhas aqui, tá? Para a gente ir treinando. How is your mother? She's nervous, but she will be fine. Will she be there in the morning? No, she will not be there in the morning. She will be there at night. Will you be with her? Yes, I will. My father will too. I wish her luck. Thank you. I will tell her. Como está a sua mãe? Ela está nervosa, mas ela ficará, né? Estará bem, vai estar bem. Ela estará lá pela manhã? Não, ela não estará lá pela manhã. Ela vai estar lá de noite. Você vai estar com ela? Sim, eu vou, né? I will, se eu tô falando aqui você vai, então a resposta will já transforma em sim, eu vou, ou eu irei. Meu pai irá também. Meu pai vai estar também, tá? Que eu tô falando aqui, I will, he will too. Então, no caso, nem precisa colocar aqui, my father will be there too. É como se alguém perguntou pra mim, você vai estar lá? Eu falo, sim, eu vou. Meu pai vai também. Eu não preciso falar, meu pai vai estar lá também, tá bom? Fica aí opcional. Então, só com will a gente entende que é nesse contexto aqui dessa mesma pergunta, tá bom? I wish her luck. Eu desejo a ela sorte. Obrigada. Eu vou contar a ela. Vamos lá pausadamente. How is your mother? She is nervous, but she will be fine. Will she be there in the morning? No, she will not be there in the morning. She will be there at night. Will you be with her? Be with her? Yes, I will. My father will too. I wish her luck. Thank you. I will tell her. E essa foi a aula de hoje, gente. Obrigada aí para quem está acompanhando. Até a próxima aula. Tchau, tchau.